E aí galera, beleza? Aqui é o Shark e esse é mais um vídeo do canal Império Científico. E hoje nós vamos abordar os princípios técnicos do jogo de futebol e futsal. Espero que vocês gostem. Sigam os nossos parceiros, caso você precise de trabalho gráfico, nós temos a Larissa, que é da Rime Comunicação. E se você quiser informação exclusiva, fresquinha sobre futebol, dê uma passada no canal Sport News, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Não deixe de seguir as redes sociais do canal Império Científico. Se você gostar do vídeo, curta, comente, compartilha. Como eu digo, seu feedback é muito importante. E se você puder, fique em casa, evite aglomeração, porque estamos no meio de uma pandemia. E para quem está trabalhando na linha de frente, parabéns para vocês. Então, roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor Crispim Nogueira e essa é mais uma aula destinada aos alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando princípios técnicos do jogo do futsal e futebol. Desempenho esportivo, esse será o nosso primeiro subtema de hoje. O desempenho ou performance é a forma com que aquele atleta, aquele cidadão vai poder desenvolver dentro daquela atividade que ele está praticando. De acordo com Malina, o desempenho esportivo ele está relacionado à forma orgânica, motora e cultural. Ou seja, no caso orgânico e motor, vai depender muito da questão biológica, fisiológica e do repertório motor daquele indivíduo. E no caso cultural, entraria muito a questão de qual modalidade ele estaria realizando. No nosso caso, como é futebol e futsal, então essa é a questão cultural. Quais são aqueles requisitos básicos que ele vai precisar seguir para poder ter uma melhora na sua performance? De modo resumido, o desempenho esportivo ele pode ser caracterizado como processo e resultado, como o caso que eu disse, o que aquele atleta vai precisar fazer para poder chegar no resultado esperado, ou somente ao resultado obtido pela ação esportiva. Técnica esportiva. O termo técnica ele é definido como aquelas atividades motoras ou sequência de movimentos utilizadas para resolver alguma situação de jogo naquela modalidade em questão. No nosso caso, o futebol e o futsal são aqueles movimentos básicos inerentes ao jogo desses dois esportes. A técnica esportiva, de acordo com Rodrigues e Darido, significa que ela não pode ser limitada a única coisa do treinamento, um único fator. Então os professores eles não devem se restringir apenas a ensinar os aspectos técnicos. Aqui na imagem ao lado nós podemos ver duas situações em que essa aqui é uma postura técnica, um gesto técnico de finalização, em que esse jogador está tentando chutar a bola com o objetivo de marcar um gol para sua equipe. Na imagem abaixo nós temos um padrão de movimento específico do goleiro de futsal. Então são padrões diferentes de movimentos dentro da mesma modalidade esportiva, que estão variando de acordo com a sua função dentro de quadra ou campo. Fundamentos técnicos. Os fundamentos técnicos são aqueles movimentos que vão dar aquela sequência no jogo, aquelas ações de jogo. Então nós temos como fundamentos passe, controle de bola, condução, drible, finalização, desarme, cabeceio, chute. Então esses são fundamentos técnicos. Uma diferença básica entre os dois é pensar o seguinte: fundamento técnico é aquele movimento específico daquela modalidade. A técnica esportiva ela pode estar muito ligada ao atleta. O atleta tem aquelas peculiaridades
dele, a sua subjetividade, que pode interferir no seu padrão de movimentos. Então aqui embaixo nós temos algumas imagens exemplificando o passe, aqui a condução de bola do futebol, um cabeceio, aqui, ou seja, a finalização com cabeceio nessa imagem, e um goleiro executando uma ponte. Então são fundamentos técnicos de cada função desses atletas em campo. Scout, não vou ficar muito preso a Scout, pois eu estou utilizando o mesmo slide do vídeo sobre psicologia do esporte e treinamento esportivo. O Scout, ele é aquela forma de análise da sua equipe ou do seu atleta visando uma melhoria da performance. Então, Scout, como eu disse, define como ato de analisar a partida ou o seu atleta. Fundamentos básicos do futebol e futsal. Primeiro nós temos o passe e a recepção, que nesse caso eu coloquei os dois no mesmo tempo porque um depende do outro, em alguns casos. Por quê? Porque o passe pode ser um passe da sua equipe ou pode ser um passe errado da equipe do seu adversário. E o passe, eles são fundamentos essenciais nos jogos coletivos. E o passe, ele é definido com aquela ação de você passar a bola para o seu companheiro de equipe em qualquer parte do campo de jogo, com exceção das mãos. Nesse caso, apenas o goleiro pode utilizar as mãos para realizar um passe. Já a recepção, que é o conhecido também como domínio da bola, ela é caracterizada pela interrupção da trajetória do passe. Então, como eu disse, o passe ele pode ser um passe do seu jogador de equipe como um passe errado do seu adversário que foi interceptado pelo jogador da sua equipe. Isso aqui, o passe e a recepção são utilizados visando sequências de ações do jogo. E pode também ser realizado com qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, salvo o goleiro em situações específicas. Por exemplo, no futebol de campo, se um jogador recuar a bola para o seu goleiro, ele tem que dominar essa bola com os pés. Porém, se esse recuo de bola, esse passe realizado para o goleiro for realizado com a cabeça, o goleiro pode pegar essa bola com as mãos. Então, ou seja, é uma situação específica do jogo. Aqui nós temos um exemplo de passe realizado com a parte interna do pé. Então, tem várias formas de você realizar o passe, exceto com as mãos. Então, as mãos não, e nem os braços. Aqui nós temos uma recepção de peito. Então, foi realizado um passe e esse atleta fez o domínio de bola com o peito. Condução de bola. A condução é caracterizada pelo transporte que você vai fazer com aquela bola dentro da quadra ou campo de jogo. Então, ela pode ser realizada em qualquer espaço da quadra ou campo e a bola pode ser conduzida em linha reta ou não. Ela pode ter alterações na mudança de direção da sua trajetória. Aqui nós podemos ver essa jogadora fazendo a condução da bola. Proteção e controle de bola. A proteção, como o próprio nome diz, é aquele ato de você manter a posse da bola, protegendo-a com o corpo, de modo que o seu adversário não possa roubá-la, pegar essa bola. Então aqui nós podemos ver que esse atleta está protegendo a bola desse outro atleta. Está evitando que o atleta de azul roube essa bola. O controle de bola é você manter a bola em sua posse e como que você manipula a bola durante a partida. Aqui nós temos um exemplo de controle aéreo da bola, que seria o caso da embaixadinha. Esse atleta está fazendo embaixadinhas com a bola em uma posição
que aumenta um pouco a dificuldade, que é sentada. Drible no futebol, ao contrário dos esportes como basquete, que o drible é o ato de quicar a bola, o futebol, o drible é aquele fundamento utilizado para ludibriar o seu adversário, de modo que você consiga progredir com a bola na direção do gol. Então, seria, se comparando com o basquete, o drible no futebol seria a finta do basquete. E é um fundamento caracterizado como uma ação individual, como eu disse, com o objetivo de transpor a marcação adversária e marcar um gol. Aqui nós temos dois exemplos de dribles. Aparentemente parecem que vão ser o mesmo tipo de drible que vai ser executado na imagem. Então, nós temos dois atletas da seleção brasileira indo realizar um drible. Inclusive na imagem abaixo tem até uma seta mostrando a trajetória possível desse drible. Cruzamento e cabeceio. O cruzamento é uma jogada ofensiva, ou seja, ela só pode ser executada no ataque e ela pode ser realizada de diversas regiões do campo. E o cabeceio é um fundamento que pode ser utilizado tanto no ataque quanto na defesa. Por que os dois estão juntos? Porque, de certa forma, durante um cruzamento, o cabeceio é o primeiro fundamento que vai tentar ser executado com o objetivo de realizar um gol. Então aqui nós temos o gesto técnico aqui do cruzamento, onde esse atleta vai jogar essa bola dentro da área com o objetivo de que algum de seus companheiros consiga efetuar o gol. Na imagem abaixo nós temos um cabeceio aqui realizado pelo atleta da seleção brasileira. Finalização. A finalização é um dos fundamentos mais importantes do futebol e do futsal, porque ela é aquele fundamento que vai buscar o gol. Então pode ser uma finalização com objetivo concretizado, que nesse caso seria o gol, como pode ser uma finalização que foi interceptada pelo adversário ou mesmo que ela tenha ido para fora. E ela também é caracterizada pela ação voluntária com qualquer parte do corpo, exceto as mãos. Então, o futebol e o futsal tem essa característica em que o jogador de linha não pode utilizar as mãos ou os braços em momento algum durante a partida. Então, na imagem acima nós temos uma tentativa de finalização que no momento dessa foto não dá para saber se ela vai resultar em um gol ou não. E na imagem abaixo nós temos uma finalização com o gol realizado, ou seja, essa finalização ela foi 100% objetiva. Penalidade ou pênalti. Essa aqui é uma ação de falta cometida pela equipe defensora dentro da sua área de defesa. E ela também pode ser utilizada como critério de desempate em algumas partidas. O desarme, como o próprio nome diz, é você desarmar o seu adversário. Então, seja uma ação individual para você realizar um desarme no atacante, ou pelo menos retardar o processo ofensivo e tentar recuperar a posse de bola. Aqui na imagem acima nós temos uma cobrança de pênalti. E na imagem abaixo nós temos um exemplo de desarme. E aqui agora nós vamos falar um pouco sobre a vantagem que os clubes têm em jogar em casa. De acordo com as referências utilizadas nas citações, as equipes que jogam em casa têm aproximadamente 60% dos pontos obtidos dentro de um campeonato.
Então, ou seja, 60% dos pontos obtidos foram jogando no campo de casa. E a vantagem de se jogar em casa tem devido a vários aspectos. A torcida, que impulsiona o seu time, os efeitos da viagem, ou seja, o time joga menos cansado por não ter tido que viajar, é familiarizado com o campo ou o estádio, e tem que ele costuma ter um certo viés do árbitro também, o árbitro tentar ponderar mais para o clube da casa. Sem falar os fatores psicológicos que são influenciados, que são minimizados para que o atleta consiga jogar melhor em casa. Sugiro vocês assistirem o vídeo falando sobre psicologia do esporte e treinamento. Aqui ao lado nós temos uma imagem do estádio Governador Magalhães Pinto, vulgarmente conhecido como Mineirão. Aqui são duas fotos que foram juntas aqui mostrando os clubes, um clássico mineiro, que é o Clube do Atlético Mineiro, e o Cruzeiro. Se esses dois clubes estiverem jogando no mesmo dia, essas ações aqui, esses fatores vão ponderar para as duas equipes. E aí quem tiver o desempenho melhor em campo pode ou não ser o vencedor nesse caso, que o jogo pode terminar em empate. Agora, se fosse uma equipe de outro estado, por exemplo, se fosse um jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, ou Atlético e Palmeiras, independente de que time fosse, então essas duas equipes aqui no estádio do Mineirão, elas teriam uma certa vantagem sobre o seu adversário. Ou seja, de acordo com a estatística, 60% a mais de chance de vencer a partida jogando em casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui estão algumas referências caso vocês tenham interesse de aprofundar no tema. Até mais e aquele abraço. E aí, povo lindo do meu coração, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do tema. Caso vocês queiram se aprofundar no conteúdo, as referências vão estar linkadas aqui embaixo no vídeo. E eu descobri agora, depois, quando eu estou gravando agora o vídeo de encerramento, hoje, dia 18/10, é dia do médico. Então, parabéns a todos os médicos. E aquele beijo para todo mundo. Até mais!